tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e provando que eu sou uma pessoa de palavra, que cumpre o que promete. Tô aqui hoje nessa quinta-feira com mais um episódio e lembrando pra vocês que amanhã, 1º de dezembro, teremos sim mais um episódio. E vamos dar início à comemoração aí de Natal. Eu vou ter mais coisa pra conversar. Mas o episódio de hoje não poderia ser diferente, até pra comemorar o anúncio de anime da obra. Hoje eu vou falar do meu xodó, do meu querido Aonohako, ou Blue Box, porque, cara, não tenho que não falar dessa obra. Pelo contrário, eu tenho caminhões de coisas pra despejar sobre, inclusive filosofias, mas vou me ater ao fato de que eu quero indicar a obra. Então, como que eu vou indicar pra vocês? Falando um pouco sobre. Então se acomoda aí e vamos conversar. Primeiro indo pelos dados técnicos, para quem porventura não conheça, a Aonohako originalmente teve uma one shot, tá? Que ela foi publicada na Weekly Shonen Jump em agosto de 2020. Essa one shot ela foi obviamente bem recebida, e aí pouco mais de 6 meses depois, em média, em abril de 2021, a gente teve a publicação da série mesmo nas páginas da Weekly Shonen Jump. O mangá é escrito e ilustrado por Koji Miura. Até o presente momento são 13 volumes. O 13º tá pra sair agora em novembro, né? Acho que saiu agora em novembro, tá pra sair agora em dezembro, não vou lembrar exatamente, mas ele já está pra sair. A adaptação em anime, na data que eu tô gravando isso, foi anunciada há cerca de 15 dias atrás. E, cara, eu acho que assim, a gente começar elogiando a Aonohako é o mínimo, mas a gente tem que se ater aos fatos, né? Então vamos conversar um pouco sobre o que, afinal de contas, é a Aonohako. Eu tô chamando de Aonohako, mas se você está vendo no podcast, no post, ou até mesmo na thumb, ou se você tá vendo isso, sei lá, qualquer canto, você vai ver que o título ele tá como Blue Box, e entre parênteses está o Aonohako. É porque Blue Box é o título americano, que por consequência eu não duvido muito que exista a possibilidade de quando chegar pro Brasil, ou até mesmo para outros países, mantenham esse título por ser o título internacional, muito provavelmente que a Shueisha queira adotar, não tenho certeza. Mas acredito que fique dessa forma, até porque é meio que a mesma coisa, entendeu? Mas basicamente, qual que é a história, né, de Aonohako Blue Box? Ela é focada no Inomata Taiki, que é um garoto do ensino médio que também é do clube de badminton. E ele é apaixonado pela Shinatsu, que é veterana dele e é do clube de basquete. Só que a gente começa nesse ponto de que ele gosta dela, ele quer meio que ela perceba, vamos dizer assim. Só que a gente vai desenvolvendo a história vendo ao mesmo tempo que ele evolui nessa questão de amor, para que a pessoa que ele gosta note-o e perceba os sentimentos dele, a gente também vai vendo a evolução dele como personagem dentro do âmbito esportivo. Então é meio complicado a gente categorizar o Nohako, porque ele é um mangá de romance, mas ao mesmo tempo ele é um mangá de esporte. Ele carrega as duas tags, né, vamos dizer assim. E ao longo da história a gente meio que vai acompanhando os dois personagens, assim como os demais, né, que vão surgindo ao redor deles. Então tem a Shono, tem o Kyo, tem a Ayami, então tem diversos outros personagens que vão surgindo no decorrer da história, tanto na parte assim, na questão amorosa, slice of life da série, quanto na parte esportiva. E essa é a graça maior, assim, da série. Ela não é uma obra que vai se desenvolver arrebentando logo no primeiro capítulo, chamando muita atenção, ou até mesmo nos fazendo acreditar que é uma obra explosiva. Não, ela é uma obra que ela se desenvolve de uma maneira que ela te instiga a querer ler mais, para que você entenda como que vai se desenvolver as relações interpessoais. Então é muito legal a gente começar a história vendo um Taiki que a gente já tem uma noção que ele gosta da menina. E tem um ponto que acontece que eu não falei na minha sinopse muito geral, mas meio que a família da Shinatsu ela tá pra se mudar, isso é no primeiro capítulo, a família da Shinatsu tá pra se mudar e o Taiki meio que fala que pra ela ver a casa de alguém que ela conhece, a casa de algum amigo, de algum conhecido da família, pra que ela fique e não vá embora, não abandone, por exemplo, o sonho dela de ser campeã do basquete intercolegial da escola. E meio que a solução dada é ela ficar na casa do Taiki, porque a mãe dela conhece a mãe do Taiki. E, cara, isso gera toda uma dinâmica também muito interessante. Justamente por isso, porque a gente tá vendo os dois personagens convivendo, a gente sabe que o Taiki gosta dela, mas a gente ainda não sabe necessariamente o que ela sente por ele. E a gente vai vendo essa convivência dos dois enquanto eles crescem, né, no meio esportivo. Ela na parte do basquete, ele na parte
do badminton. Então, a forma como isso se desenvolve, a forma como o Koji Miura trabalha isso é uma forma muito interessante, até porque ele é um autor que eu admito que ele não gosta muito de enrolar nas coisas. Tanto que cerca ali de um volume, no segundo volume, se não me falha a memória, ele já coloca um triângulo amoroso em torno do décimo ali, ele já fecha esse triângulo amoroso. No 12º, ele meio que já oficializa um rolê ali. Então, assim, ele sabe muito bem como trabalhar de uma forma que o leitor não se sinta preso e obrigado a ficar numa arrastação ali, naquela melação de cueca de, meu Deus, quando que ele vai oficializar algum casal, quando ele vai fazer o protagonista se decidir. E são impactos que eles realmente ocorreriam na vida real em alguns casos, entende? Funciona muito bem a forma como ele faz. E eu tô repetindo muito isso porque é um funcionalismo muito grande narrativamente falando. Porque ele consegue desenvolver dramas de forma bem competente, enquanto ele desenvolve esses personagens e os amadurece. Então não é muito incomum a gente ver conversas do Taiki, ou até mesmo da Shinatsu, ou da Shono, e até mesmo conselhos que o Kyo dá, né, e até alguns outros personagens, servindo como base para que o personagem comece a pensar em certas atitudes que ele precisa tomar. Isso é em diversos arcos, né? O Taiki, ele é um personagem, ele é um dos protagonistas atuais, que ele funciona de uma forma muito interessante, porque ele é um protagonista talentoso, ele tem muita habilidade dentro do badminton, e ele é um personagem muito carismático, só que ele se põe muito para baixo. Então, em diversos momentos, você tem, por exemplo, o Haryu, que é o veterano dele no badminton, e por consequência vira o parceiro dele de treino, reconhecendo que ele é uma pessoa muito boa, só que percebendo que ele é um cara, que o Taiki, ele é um cara que não reconhece a própria evolução, não reconhece o próprio esforço. E ele fala de uma forma que funciona, né? Então, quando ele faz um comentário, isso chega no leitor de uma forma que é a intenção de mostrar assim, ele tá correndo em círculos, o Taiki tá correndo em círculos achando que ele não evolui. Enquanto ele não compreender a própria evolução e não se dar os créditos por essa evolução, nada vai funcionar. Então, são os tipos de coisas, ao mesmo tempo que o Taiki tem que incentivar a Shinatsu em algum momento que ela não tá legal, e vice-versa. E a forma como tudo isso é trabalhado dentro da trama ajuda a história a progredir sem que pareça que tá sendo forçado. Sem que pareça não, né? É uma forma muito orgânica e realmente você vai lendo e você vai percebendo a progressão. Quando você vai percebendo a progressão, você vai querendo ler mais. E é uma progressão tão gostosa de acompanhar que, sério, tem uns momentos assim que é uma coisa muito... Uau, como que isso funciona? Então, por exemplo, é muito engraçado quando eu volto no retrospecto e chega no segundo volume, o Haryu descobre que o Taiki gosta da Shinatsu. Porque ele acaba descobrindo porque a galera acha que o Haryu namora a Shinatsu, quando na verdade ele namora outra pessoa. E quando ele descobre isso, ele utiliza isso como meio que um incentivo pro Taiki continuar a se esforçar. E ao mesmo tempo que ele causa com o Taiki, então isso é bem divertido. E ele acaba virando a segunda pessoa, né, se a gente for analisar friamente, segunda, terceira pessoa que o Taiki consegue meio que falar sobre o tema, mas o dele não fala tanto. Porque ele tem os amigos, né? Ele tem o Kyo, que ouve um pouco mais e já sabia disso há mais tempo. Ele tem a Shono, que meio que descobre, mas aí depois da treta dela acaba começando a gostar do Taiki. Então tudo funciona de uma maneira que você não... A princípio você não sabe como que vai crescer. Mas quanto mais se desenvolve, mais você quer realmente entender aquilo, ao mesmo tempo que você também quer ver mais cenas de esporte, porque é muito legal ver as partidas de badminton, é legal também ver algumas coisas assim referente à ginástica rítmica, porque a Shono faz ginástica rítmica, então é muito legal você perceber que os personagens eles são núcleos diferentes, eles têm uma convivência e eles têm um amadurecimento por si só. Além de gerar alguns momentos, tipo, aqueles desencontros. Só que até aqueles momentos que são desencontros, situações mal entendidas e afins, elas não são situações que se arrastam por capítulos e mais capítulos. Pelo contrário, ele tenta ser o mais breve possível para que a gente já tenha a resolução daquilo e aquilo se torne um degrauzinho para que o personagem evolua e vá pro próximo. Então a maneira como isso narrativamente flui é muito legal. Assim como à medida que a gente vai conhecendo os rivais, né? O Yusa, o Ryodo. Então são personagens que a gente vai conhecendo ao longo da história, que também são rivais muito fortes. E são muito legais. E eu tô usando esse termo assim porque eu acho que na falta de uma palavra melhor, falar que eles são muito legais é muito mais eficiente. Porque eles são personagens que eles têm uma construção na forma como funcionam.
Entendeu? Então, quando você olha, por exemplo, mas tem um personagem que nem o Wilson. O Wilson, ele sabe que ele é um personagem extremamente forte no jogo, né, no badminton. Tanto que nos arcos mais recentes, ele abre mão de ir pra um campeonato pra ir pra um campeonato pra ir pra outro mais desafiador, entendeu? Meio que ele olha e fala, dane-se, eu não quero. Então, a forma como tudo isso vai se desenvolvendo é muito legal. A forma como a gente vê o amadurecimento das personagens é uma coisa muito útil, né? E funciona muito também, não só no conceito do Slice of Life, também não só no conceito de, tem bons personagens, tem. Mas é muito interessante a maneira como eles evoluem, a maneira como os sentimentos se desdobram. Inclusive, eu gosto muito da visão que o Koji Miura traz para a relação amor, né? E relação compreensão, relação amadurecimento de personagem. Porque ele mostra, por exemplo, que o sentimento nem sempre vai te fazer mal. Né? Porque tem gente que acha que não, o sentimento ele pode ser impeditivo, isso, bibibi, tanana. E o Koji Miura, ele não trata dessa forma. Pelo contrário, ele mostra que às vezes os personagens eles se forçam tanto a não admitirem o que eles sentem, que eles meio que também não percebem, mas eles não estão admitindo nada. Eles não conseguem admitir que eles evoluem, eles não conseguem admitir às vezes as próprias falhas, eles não conseguem admitir muita coisa. Até o momento que eles começam a se abrir e perceber que, assim, é a pessoa a qual eu tô ali do lado diariamente, a pessoa a qual eu realmente tô dedicando, né, tá se dedicando pra me entender, tá se dedicando pra me ajudar, que é alguém que pra mim de fato é especial, que ela me faz crescer, e é muito legal a forma como ele trabalha isso, em especial no arco que ele decide trabalhar isso. Os diálogos são muito bem feitos, são muito bem palatáveis, assim, e eles entram muito em locais comuns. A forma que o autor sabe trabalhar com isso é uma chave de ouro, uma joia única. E tanto que é interessante até mencionar que a obra, em si só no Japão mesmo, ela já tinha uma popularidade razoável. Dentro dos novatos, né, dos novatos assim, dizer porque a obra tem 2 anos, ela é um dos que mais vende, entende? E até um artigo da Analyze It comentou isso na semana que foi anunciado o anime, que a série já começou a ter um pequeno boost, que a galera começou a ir atrás. Porque ela é uma obra que realmente você olha e fala assim, eu vou deixar passar, algum dia eu leio. Mas quando você começa a ler, ou quando você se empenhar em ler, você não quer ler só um volume. Você quer ler o máximo de coisa possível que tiver. Então, putz, já saiu uns 5 volumes e eu ainda vou pegar o primeiro. Você vai pegar o primeiro, você vai querer ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Porque a história ela vai progredindo numa forma tão natural e tão gostosa de acompanhar que você quer ler isso. Você quer acompanhar e você quer ver até onde isso vai, até onde os personagens vão amadurecer. Se o autor vai enrolar. Porque assim, quando a gente fala em romance, em mangá, a gente sabe que romance o autor tem que segurar o máximo possível. E o Koji Miura não, ele simplesmente decidiu, numa das cenas pra mim mais bonitas, assim, inclusive, de mangá, fazer uma declaração ocorrer, tipo, em 12 volumes. E sendo que a série ainda tá em publicação e agora ele tá tentando mostrar uma nova visão. Então agora ele quer mostrar o amadurecimento da relação dos personagens aí que agora são um casal. Não vou entrar em méritos. Mas o autor, ele sabe a forma como ele quer que essa narrativa progrida e ele sabe conduzir isso de uma maneira hábil, de uma maneira inteligente o suficiente para que nós, leitores, queiramos acompanhar isso, tanto do lado romântico quanto do lado esportivo. Porque é muito interessante a gente ver o amadurecimento esportivo também desses personagens com os esportes que eles gostam, porque muitas vezes você não é bom em algo, mas ainda assim você se esforça o suficiente para conseguir bater de frente com aqueles personagens. Então com aqueles personagens não, com aquelas pessoas que são boas. Então, a forma como isso é trabalhado em Ono Haku também é muito curiosa, muito gostosa, muito competente. Eu diria que o Koji Miura, ele não é um autor mediano, ele é um autor acima da média, porque ele consegue ser competente em tudo que ele se propõe a trabalhar. Goste você ou não das escolhas que ele faz narrativamente, mas ele consegue entregar exatamente aquilo que a gente tá esperando. Porque quando ele fecha um arco narrativo, ele realmente fecha. E ele decide que, eu fechei o arco narrativo aqui pra 3 personagens, mas um eu não fechei 100%. Ele espera o momento chave pra quando ele fechar esse arco 100%, a gente ter certeza que fechou. Que a partir dali, ele não vai criar um novo, como posso dizer, um novo gancho pra voltar àquela situação. Não, ele fechou aquela situação está fechada. E isso é muito competente. Que agora, por exemplo, no arco atual, ele decidiu apresentar novos personagens, darem um pequeno tempo, né? Então, todos os personagens já mudaram, né, de série. Todos os nossos personagens que nós conhecemos agora são veteranos. E a gente tem novos personagens que são aí os Kohais. Então, a forma como ele tá trabalhando isso agora também é muito legal.
Além disso, é uma obra que ela tem uma arte muito bonita, então assim, eu não posso deixar de destacar que não é o primor da arte, mas é uma arte muito competente, é uma arte muito charmosa, e é uma arte que me cativa. Eu gosto muito das páginas coloridas da série. Inclusive, a thumb desse episódio, ela é com a capa da Shonen Jump, quando a série ganhou capa sem ser a capa do anime, uma capa que veio antes. Que é uma capa muito bonita. E o Onohaku, ele tem isso, ele tem um traço que é muito bonito, inclusive no anime, pelos character designers que já saíram, eles vão respeitar bem essa arte do Koji Miura, o que é bem interessante. Eu tô gravando esse podcast meio que um dia antes dele sair, então 29 de novembro. Tem algumas coisas que eu queria contar, não do Onohaku, mas de geral, e eu não vou contar porque tem outros episódios vindo por aí. Mas na data que eu tô gravando, a série ainda não foi anunciada no Brasil, então eu quero também fazer esse parênteses aqui, porque o que eu vou falar agora também é pra tentar não dar spoiler. Mas assim, a série não foi anunciada no Brasil, eu brinquei com isso, não lembro onde, eu brinquei já em alguns momentos de dizer que eu acho que essa série deve ser anunciada, ou se não for anunciada na CXP, deve ser anunciada no primeiro semestre aí de 2024. E fica aí o podcast registrado, porque se anunciarem na CCXP eu faço questão de compartilhar e marcar a editora e falar que eu previ que seria anunciado sem citar editoras alguns dias antes. Mas esse mangá, ele certamente vai ser anunciado. Entende? A questão não é se será, e sim quando. Porque é uma obra que ela vem forte ano que vem, e ela não vai vir forte só pra dizer, não, ela vai vir forte e vai fazer diferença. Vai fazer um estrago muito grande. Quando eu digo estrago, é tipo assim, de realmente arrasar um quarteirão e da galera sentir realmente atraída para querer acompanhar. E eu digo isso sem muito receio, porque é uma obra muito boa. Se você se dedicar, 5 minutos para dar uma lida, você vai curtir. E assim, como não saiu no Brasil até hoje, eu tenho as edições iniciais da Viz. Eu tenho as 2 primeiras e tô pra comprar as outras. Até o momento, nos Estados Unidos saíram 7. A 7ª edição sai agora em dezembro. Eu quero ver se eu compro pelo menos a 3, a 4 e a 5 pra seguir minha leitura em inglês. E os capítulos podem ser acompanhados no Manga Plus, né? Então você pode acompanhar os primeiros, os demais eles estão naquele ticket de gratuidade de uma leitura, você lê uma vez e depois acaba a gratuidade. E os capítulos mais recentes ali, os 3 mais recentes e os 6 primeiros. Então assim, para você que tá ouvindo esse podcast, naquele momento meio uau, tentando explicar, você se sentiu interessado, cara, e você sabe um mínimo de inglês ou quer treinar o seu inglês, vai lá e lê no Manga Plus. Ou se você quiser comprar a edição da Viz, também compra, fica a critério. Um ponto que eu vou deixar adiantado, não vou nem falar edição física, porque o preço oscila com muita frequência, mas o Kindle das edições americanas de Blue Box, eles saem por R$27,90. Não vou deixar link, porque eu já falei que link de Amazon, essas coisas, eu não trabalho com isso aqui. Poderia, porque se você ficar interessado, você vai lá, vai pegar no meu link, né? Mas eu não vou fazer esse tipo de coisa, vai lá na Amazon e pega mesmo, fica à vontade, porque assim, eu falei isso em outros episódios, e eu acho que é legal frisar que quando a gente fala de links de forma geral, tipo Amazon, coisas que... Eu não quero fazer indicações pra vocês apenas pensando, putz, tem lá a possibilidade de você ir lá no link da Amazon e comprar. Não, eu quero indicar pra vocês, principalmente obras que são mais inacessíveis, não são tão acessíveis em primeiro momento, de uma forma que não pareça que eu tô, indicando, pra você comprar. Não, eu quero que você leia, que você conheça a obra e que você tire sua conclusão se você curtiu ou não. Tá? Mas eu garanto que se você der uma chance pra Onohaku, você não vai se arrepender, tá? E assim, tecnicamente eu tenho um histórico bom de ter queridinhos que costumam depois fazer um certo sucesso. Vi que meu último trio de queridinhos era Hinomaru Zumo e Yakusoku no Neverland, né? The Promised Neverland e Kimetsu no Yaiba, e só Hinomaru Zumo que continua ali no ok. Os outros 2 viraram grandes sucessos. Então assim, agora meu trio de queridinhos, um deles estava ganhando anime, o outro deve ganhar anime muito em breve, e eu ainda não tenho um terceiro queridinho, mas meus 2 xodós atuais aí, um já ganhou anime, o outro deve ganhar anime ano que vem, mas com certeza deve ser publicado também no Brasil as 2 obras. Mas fica aí minha dica, né, ou no Onohaku ou Blue Box, tá, pra vocês irem conferir. Como esse mês, né, a gente tá no final, tecnicamente eu posso falar esse mês considerando dezembro. Como dia 16 e 17 tem Jump Festa, eu já deixo adiantado que nós teremos um episódio ali, muito provavelmente no dia 18 ou 19, falando sobre as notícias que saírem da Jump Festa, incluindo as notícias de Onohaku, então assim, vai ter bastante coisa pra falar. E sim, a gente vai conversar mais sobre Onohaku por aqui, especialmente na época que o anime sair, ou se a obra for anunciada no Brasil, porque se ela for anunciada eu vou fazer um podcast especial pra isso. Tá? Mas se você tá ouvindo esse podcast até aqui, eu vou pedir primeiramente, se for a primeira vez que você tá vindo, seja muito bem-vindo, já vai dar essa seguida aí no podcast, segue pra você sempre ser atualizado, a gente tem episódios aí todas as terças e quintas,
Fiquei parado um tempo, mas estamos de volta, felizmente. Além disso, temos aí dezembro. Dezembro eu já tô montando minha grade natalina. E além da minha grade natalina de filmes, que sim, eu vou assistir filme natalino, também, pra alegria de vocês que amaram o episódio de Krampus, teremos uma segunda parte. E sim, eu vou ter que fazer isso. Porque o primeiro filme me pede respostas. E ele me pede respostas e estresse. Então, me segue pra você rir bastante aí. Se você já vem aqui há mais tempo, novamente, muito obrigado. Indica o podcast pro amiguinho. Se você já avaliou o podcast, se você, vocês entenderam, se já avaliou o podcast, muito obrigado. Se você não avaliou, já dá uma avaliada aí no Spotify. Porque hoje saiu a retrospectiva, eu tô gravando isso no dia que saiu a retrospectiva. Tem muitas coisas que eu quero falar, mas eu não vou falar agora. Eu vou deixar pra falar mais pra semana que vem, porque daí vai ser um especial mesmo pra eu comentar um pouco disso. Inclusive deve sair um texto no meu Instagram. Mas enfim. Lembrando sempre que o Comentando ele está nos principais agregadores, eu não tenho nem mais palavras pra falar. Ele tá nos principais agregadores: Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify, eu acho. Eu acho que eu já falei todos. Então, assim, eu peço somente aí que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Por hora é isso, um abraço e nós fomos!